Senhor, irmãos, a paz do Senhor, a todos que me ouvem agora pelo canal Minuto de Verdades. Eu sou o pastor Ribamar, da Igreja Pentecostal Getsemane, e neste meu segundo vídeo eu quero tirar a dúvida de muitas pessoas a respeito do espinho na carne de Paulo. Para entender o que Paulo fala ali, primeiro nós temos que saber o que é a palavra a saber, quando Paulo diz a saber, um mensageiro de Satanás, né? Quem é leitor da Bíblia sabe muito bem que de Gênesis a Apocalipse nós temos inúmeras vezes essa palavra a saber, né? Vamos citar algumas aqui, né, para o vídeo não ficar muito longo, né? No livro de Romanos, capítulo 4, verso 17, diz: como está escrito, por Pai de muitas nações, te constituiu perante aquele da qual creu, a saber, Deus, ao qual vivificou os mortos e chama as coisas que não são como já se fossem. No livro de Colossenses também, né, que é uma das cartas de Paulo, no capítulo 1 e verso 14 está escrito assim: em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Ainda em Romanos 2, verso 6 e 7, diz assim: a qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna. Essa passagem de Mateus, eu acho ela mais forte, mais viva, que nos dá mais o entender o que é a palavra a saber, né? Diz assim, no livro de Mateus 23, capítulo 23 e verso 9 e 10, que diz assim: verso 8 e 9: vós, porém, não quereis ser chamados rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Verso 9: a ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, a qual está no céu. Nem vos chameis, verso 10, nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Nessa aqui dá para entender muito bem o que é a palavra a saber. A palavra a saber, quando falamos a saber, quando o profeta diz a saber, quando o apóstolo Paulo falava a saber, quando o próprio Jesus falava a saber, nesses versículos, nós aqui dá para entender claramente que a palavra a saber é como se dissesse que é isso, que é o Cristo. Observa o verso 8 e depois observa o verso 10, que é a mesma palavra, no mesmo sentido. A saber, a ninguém vos que chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo. A palavra, quando fala a saber, ele está falando justamente daquele assunto, daquela pessoa, daquele objeto, ou da palavra de Deus, ela não pode mudar. E no verso 10 ele diz: porque um só é o vosso mestre, né? Porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. A palavra a saber quer dizer que é o Cristo, tá? Vamos ler uma parte dessa no Velho Testamento. Em 1 Samuel 17:40 diz assim: e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 seixos do ribeiro, e pôs-no num alforje de pastor que trazia, a saber, no sorrão. Dá para entender agora? Davi pegou os 5 seixos do ribeiro e colocou no seu alforjem. O escritor de Samuel está dizendo que Davi pegou as 5 pedras do ribeiro e colocou no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, que é a mesma coisa. A saber, no alforje ele colocou as pedras. Amém?
Vamos ler o último, também no Velho Testamento, para fechar o nosso entendimento da palavra a saber. No livro de Juízes 19 e verso 2 está escrito assim: porém, a sua concubina adulterou contra ele, deixando-o foi para a casa de seu pai em Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, a saber, 4 meses. Agora sim dá para você entender, meu ouvinte, aquele que me segue no canal Minutos de Verdade, dá para você entender muito bem, só se você não quiser saber essa verdade e querer pensar outra coisa, tá? Aqui dá para entender visivelmente, auditivamente, que a palavra saber é aquele assunto. Olha o que está escrito: a saber, alguns meses. Amém? Agora, vamos voltar ao assunto de Paulo. Vamos ler o texto de Paulo para a gente terminar esse vídeo, para não ficar muito longo. Muito bem, Paulo diz assim, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me exaltasse, pelas excelências das revelações me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse. Amém? Vamos fechar o nosso entendimento? Paulo está dizendo aqui que para que ele não se exaltasse, porque Paulo foi elevado até o terceiro céu, e lá ele viu coisas maravilhosas, inefáveis, a qual ao homem não era lícito contar. E para que ele não se exaltasse pelas poderosas revelações que Deus deu para ele, foi lhe dado um espinho na carne. Agora o interessante é que nós temos uma confusão no meio evangélico, que uns dizem o espinho na carne de Paulo era uma doença que ele tinha nos olhos. Outros dizem o espinho na carne do Paulo era uma mulher. E aí sucessivamente, sendo que Paulo já está falando claramente que era um anjo de Satanás que o perseguia aonde ele estivesse. E acreditem, eu acredito que esse anjo, a palavra mensageiro, quando ele cita ali mensageiro, quer dizer um anjo. E anjo tanto faz, seja da parte de Deus ou da parte do inimigo, é tudo anjo, tá? Mensageiro. Tem mensageiros de Deus que trazem o bem para as pessoas, e tem um mensageiro do inimigo que traz o mal. E esse era um mensageiro de Satanás, Paulo fala bem claro. E eu acredito, a Bíblia não fala, é claro, eu tenho a minha conjectura, que este espírito ele estava materializado no corpo de um homem. Acredito eu que aonde Paulo estava, aquele homem estava de olho nele, a fim de esbofetear. Por que eu digo quase com 100% de certeza que era um espírito materializado? Porque espírito não esbofetia ninguém. Para um espírito causar um prejuízo, para ele causar algo em alguém, ele tem que usar o corpo de alguém, pois espírito não tem corpo. Eu acredito que para Paulo ser esbofeteado por aquele anjo, ele estava materializado no corpo de alguém, de uma pessoa, de um homem, etc. Amém? Por isso que Paulo fala bem claro, para que eu não me gloriasse, foi me dado um espinho na carne. A saber, tu quer saber? Paulo está dizendo que é o mesmo que falamos lá no livro de Mateus, que é o Cristo. Aqui ele está dizendo que é um anjo de Satanás. Aqui ele está falando a saber, mas a palavra a saber está dizendo que é isso. Agora, todos os textos que nós lemos, que é muitos, eu li só poucos para não alongar o vídeo, né? Porque afinal já está longo, né? Eu nem queria fazer um vídeo tão longo. Mas para que você tenha um bom entendimento, é necessário que a gente vá alguns minutos além, né?
Agora, por quê? Há uma pergunta no ar. Tudo que vemos no Velho Testamento e no Novo Testamento, a palavra a saber, é justamente aquilo. O próprio Jesus disse, a saber, o Cristo, né? A saber, os mandamentos de Deus, a saber, a redenção. Pergunta, por que só o a saber do Paulo tem que ser diferente? Por que só o a saber do Paulo tinha que ser uma mulher? Por que só o a saber do Paulo tinha que ser uma doença nos olhos? Não, irmão. A verdade é esta. A saber, um anjo de Satanás. Está bem claro. Amém? Que Deus possa abençoar grandemente e você não possa mais ficar pensando essas asneiras, né? Que eu acho até, o Paulo diz para nós se preocupar, não querer saber mais da conta do tamanho da nossa fé. Amém? Mas que Deus possa abençoar. Espero que você goste, deixe o seu like. Amém? Aí no canal Minutos de Verdade, para a glória de Deus. Porque aqui é Minutos de Verdades.